Ouça agora a saudação do culto matinal do dia 11 de julho de 2026. Bom dia a todos, espero que todos se encontrem bem. Inicialmente, já quero deixar aqui o meu parabéns a todos os aniversariantes do dia de hoje, que possam ter um excelente dia junto com seus familiares e amigos. Hoje estamos lendo o ensinamento Verdade, Bem e Belo, né? Um ensinamento muito muito alinhado, né, com a missão da Igreja Messiânica, porque Messama diz que a missão do ser humano é construir o paraíso terrestre. E o paraíso terrestre é um mundo de verdade, bem e belo. Por que será que Messama inicia com verdade, né? Por que ele não fala que é um mundo de belo, bem e verdade, né? Ou um mundo de bem, belo e verdade? Por que a verdade tem que vir primeiro? Porque a verdade, ela é a linha de tudo. Se o homem não conhece a verdade das coisas, ele não tem como saber o que ele precisa praticar e como praticar, se está praticando uma coisa certa ou errada. E isso, a verdade, é algo que está diretamente ligada ao tempo, né? Ou seja, como o paraíso terrestre, né, é um mundo de verdade, bem e belo, mas para que isso pudesse acontecer, precisa haver uma evolução material e espiritual. Então, Mersama ensina que na era da noite, né, o objetivo era que houvesse desenvolvimento material, que o ser humano desenvolvesse toda essa cultura, né, que nós temos hoje, toda essa tecnologia, melhor dizendo, que nós temos hoje, né, para que com isso depois o homem evoluísse o seu lado espiritual e pudesse de fato nascer esse paraíso terrestre, esse tão sonhado paraíso terrestre. Para que houvesse o desenvolvimento material, é necessário que a verdade ela seja, de certa forma, deturpada, escondida, ou seja, negligenciando a existência de Deus, eh, não deixando que isso fosse algo que todo mundo pudesse acreditar, que todo mundo pudesse ver. Então, é como se escondesse Deus, né? Esconde Deus, esconde o mundo espiritual, esconde a existência do espírito. Tudo isso que diz respeito ao lado invisível das coisas, ele é deixado de lado. E se dá ênfase apenas àquilo que nós enxergamos, que podemos ver, que podemos tocar, né, que podemos provar que existe. E, baseando-se a verdade apenas nisso, o ser humano tem uma visão estreita da verdade, porque ele só consegue reconhecer como verdade aquilo que ele vê, e não aquilo que ele não vê. Mas nós sabemos que não é bem assim, ou seja, existe o mundo espiritual, existe Deus, e isso tem uma relação muito grande com o ser humano. Várias outras religiões, mesmo na Era da Noite, também falaram da existência de Deus, também falaram da existência do Espírito, mas talvez nenhuma falou da forma como Meshama aborda. Meshama consegue aprofundar isso de uma forma nunca vista na humanidade, né? Por exemplo, né, ele diz que mesmo no corpo físico, aqui ele está falando muito, quando ele fala da verdade, ele fala aqui nesse ensinamento sobre a doença, né? O temor que o ser humano tem da doença, a necessidade, a importância do ser humano ganhar a verdadeira saúde, que é algo realmente que todo mundo almeja. E mesmo almejando, mesmo com toda essa tecnologia existente, cada vez parece que nos distanciamos mais da verdadeira saúde, né? Cada vez existem mais doenças, cada vez o ser humano sofre mais com isso. Então ele diz, o ser humano, ele tem o corpo físico, mas ele tem o sangue, né? Todo mundo sabe que tem o sangue, né? Todo mundo acredita nisso. O sangue, ele fala, é a materialização do espírito. Poxa, aí já começou a complicar a coisa, né? Ou seja, ele fala, quando uma pessoa está viva por quê? Porque tem espírito. O espírito é que dá vida ao corpo. Quando o espírito se desprende do corpo, a primeira coisa que deixa de existir no corpo físico é o sangue. Por quê? Porque não tem mais espírito. Então o sangue também não existe mais, porque ele é a materialização do espírito. Significa que tudo que suja o sangue, suja consequentemente o espírito. Então ele traz uma visão de que, na verdade, no mundo moderno hoje em dia, onde a gente, por exemplo, se alimenta de produtos
que por mais que a gente tente ter uma alimentação mais adequada possível, não tem como ser 100% pura, natural. A gente sempre vai encontrar algum produto químico, algum agrotóxico, algum resíduo, né? Algum fertilizante, algum conservante, o próprio ar que nós respiramos nas principais cidades, né? Também é poluído. Tudo isso reflete-se e suja o sangue. Se suja o sangue, suja o espírito. É uma cadeia, é uma coisa que está presente no nosso dia a dia. Essa que é a verdade, Messama diz. Então, se nós temos, na verdade, máculas espirituais que nós trazemos de outras vidas, mas também no dia a dia nosso, nós estamos sujando o nosso sangue, estamos sujando o nosso espírito, não tem jeito, né? Então ele diz, uma vez que ignora completamente que a doença é uma providência de Deus para aumentar a saúde, empenha-se tão simplesmente para deter sua evolução, pensando que isso é progresso. Essa é outra coisa que só Messama diz, né? Ou seja, ninguém disse até hoje de que a doença é uma providência divina, de que a doença é algo que Deus criou para o bem do homem. Dá até um nó na nossa cabeça, né? Porque todo mundo foge da doença. Mas ele diz, não, ela é necessária. Porque você está sujando seu sangue, está sujando seu espírito no seu dia a dia. Isso é a verdade. E se você tá fazendo isso, você precisa limpar o seu espírito, você precisa purificar o seu espírito. E para isso é que nasce a doença. Então, quando a gente tem febre, quando a gente tem coriza, quando a gente tem gripe, quando a gente tem algum desarranjo, tudo isso são formas de limpeza. Então, são momentos em que a gente, na verdade, deveria agradecer a Deus, deveria, na verdade, se sentir abençoado por Deus, porque é isso que de fato está acontecendo. Mas como o homem não tem a consciência dessa verdade, ele tenta, através do medicamento ou através de outra forma, interromper esse processo, sujando o sangue mais ainda com mais produtos tóxicos. Pode materialmente conseguir estagnar aquele processo, mas espiritualmente ele aumentou a quantidade de máculas espirituais. Isso vai fazer com que ele mais adiante volte a purificar e cada vez mais forte. Então, essa é uma verdade que Bessama ensina e que nós, como messiânicos, devemos realmente praticar, experimentar. Eu sei que não é fácil, porque quando a gente, na teoria, a gente fala, tá tudo muito bonito. Quando a gente está purificando, a gente quer se ver livre logo daquilo. Mas só o fato de pensarmos que isso é algo positivo, é algo criado por Deus para me trazer a verdadeira saúde, a verdadeira felicidade e me fazer crescer espiritualmente e com isso ganhar a verdadeira saúde, só de pensar assim, mesmo que esteja incomodando, já ameniza. E principalmente, recebam bastante jorei, porque a função do jorei é justamente auxiliar nesse processo de eliminação dessas máculas espirituais, que é o que a doença está fazendo naquele momento. Então, recebendo o jorei, nós conseguimos ultrapassar esses momentos difíceis de purificação de uma forma muito mais suave, muito mais amena, tá bom? Nesse ensinamento também, a lei da verdade, Messama vai abordar, hoje é a segunda parte apenas, vai abordar o bem e o belo nas partes seguintes do ensinamento, tá bom? Também ouvimos a experiência de fé da Cauane Cristina da Cunha Garcia, do Jorei Center, Juiz de Fora, Minas Gerais. A Cauane era uma jovem, ela tem 30 anos, é messiânica há 14 anos, e ela fala que em meados de 2022 ela tinha muita dificuldade no trabalho, né? Ela estava se sentindo muito sobrecarregada, desmotivada, não conseguia reconhecimento, entendia que não estava sendo reconhecida no seu trabalho, né? E ela com isso tentava encontrar outras oportunidades de trabalho, mas não conseguia. Não estava conseguindo nenhuma outra, uma nova posição. Aí ela foi buscar apoio com o ministro em agosto, né? E o ministro falou: olha, você tem que intensificar suas dedicações. Você tem que, se você quer merecer algo melhor daquilo que você já tem hoje, então você precisa evoluir, você precisa crescer. Para você crescer, tem que dedicar, tem que servir, tem que
realizar as práticas messiânicas com mais intensidade. Aí ela fala até que, com uma certa resistência, ela conseguiu, né, assim, praticar. Falou, eu vou praticar. E começou, né, a receber jorei diariamente. Ela fala que fazia a leitura diária dos ensinamentos, né, fazia o donativo de gratidão, participava dos cultos mensais. E aí ela fala que, por meio dessas práticas, ela percebeu que começou a sentir mais calma, mais confiante, espiritualmente se sentia mais forte, mais fortalecida. E também um ponto importante, aprendeu a entregar as situações que desagradavam ela, a Deus e a Mersama. Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, no nosso momento, naquela hora que a gente quer. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então você realmente entregar na mão de Mersama, agradecer e dar tempo ao tempo, deixar que Mersama resolva aquilo no momento que tiver que ser. E ela diz que começou a praticar isso, né? E dessa forma, ela foi desenvolvendo gratidão, mais serenidade diante das incertezas que ela tinha. E em outubro daquele ano, ela recebeu uma nova proposta de emprego com melhores condições, com benefícios melhores, com possibilidades de crescimento profissional, que era o que justamente ela estava buscando. Ela encerra aqui dizendo que compreendi, então, que a mudança não foi apenas externa, mas, sobretudo, o resultado da transformação pessoal proporcionada pela prática da fé messiânica. É isso mesmo, né? Ou seja, à medida que nós praticamos, né, a fé messiânica, que nós praticamos realmente o jorei, o donativo de gratidão, a leitura de ensinamentos, conseguimos colocar isso como algo do nosso dia a dia, né? Algo que realmente é prioridade na nossa vida, nós crescemos espiritualmente, nos fortalecemos e conseguimos superar todas as nossas dificuldades. Parabéns, Cauane, pela sua linda experiência de ter dividido isso com a gente, tá bom? Desejo a todos um excelente dia e à noite voltamos a nos encontrar. Muito obrigado. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.